Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nosso assunto é para falar sobre a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, a Olitef, que foi realizada aí em todo o país. Aqui em Roraima, quem participou foi o Colégio Militar. Aliás, a gente vai conversar, na verdade, com os representantes aqui do Colégio Militar Estadual de Roraima. Sejam muito bem-vindos, estão aqui comigo o major da escola, que é o diretor da escola, o major José Vilar. Temos também o professor Walter Kennedy, que é o professor responsável também pela aplicação da Olimpíada aqui na escola, e a aluna que conquistou então uma medalha de ouro, que é a Isis Gabriele Moura. Sejam muito bem-vindos e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado. Então vamos começar contando um pouquinho dessa história, né? Como é que se teve conhecimento da Olimpíada? Essa é a primeira edição. E como é que trouxe para que os estudantes aqui da Escola Estadual Militar participassem? Foi uma história engraçada, Beatriz, que eu estava no colégio quando um pai de um aluno, ele compareceu na escola e ele veio conversar comigo, né? Diretor, o senhor está sabendo da Olimpíada da Educação Financeira que vai iniciar? Eu, não estou sabendo. Ele, não, é bom a escola participar. E aí, como é uma temática que a gente vê ali como muito importante, né, para os nossos alunos, e aí eu procurei professor Kennedy, junto com a coordenação pedagógica da escola, e falei para eles, né? Olha, fiquei sabendo que vai ter uma Olimpíada de Educação Financeira. Vou mobilizar a escola para participar, eu acho que vai ser bem importante e acho que a gente vai conseguir bons resultados. E a partir daí o professor Kennedy ficou responsável de fazer o estudo do edital e também aí cadastrar todos os nossos alunos e convidar os nossos professores também aí para fazer a trilha do conhecimento, para adquirir também o conhecimento nessa área da educação financeira. No caso, isso foi em setembro, né, que ocorreram as inscrições. A prova também, pelo que eu vi aqui, foi dia 17 de setembro, em questões aí baseadas nas situações reais, diretamente ligadas à vivência dos alunos, né? E quantos alunos da escola participaram, né? Como é que foi esse engajamento, esse movimento da escola, alunos, os responsáveis, os pais também? A quantidade de alunos que participaram foram aproximadamente bem próximo do valor de uns 700 alunos, que é o nosso grupo de alunos que correspondem a todos os alunos do ensino fundamental, de 6º a 9º ano, e os alunos da primeira série do ensino médio, que o edital ele só permite até a participação dos alunos das primeiras séries. E é bem engraçado, porque a gente, assim, o nosso calendário da escola, ele é bem corrido. Acontecem muitos eventos. E a gente estava assim, meu Deus, será que a gente vai conseguir realizar? Porque teve o Arraial da Escola, que foi movimentou a escola. Vários eventos. É muito corrido. Esse ano de 2024 tem sido, acho que, o ano mais produtivo da escola. E aí o major, juntamente com a diretora pedagógica Kennedy, tem condição de acontecer? Aí eu fui, li o edital, conversei com os outros professores de matemática, né? Eu digo, então. Aí os outros professores, não, dá pra gente fazer. Só que a primeiro momento, a gente queria isso como uma experiência, já que era a primeira edição, não tinha noção de como é que ia se desdobrar, mas a gente viu que estava dentro da capacidade do nosso aluno, do que a gente já trabalhava, né, na sala de aula. Então, por isso a gente conseguiu uma premiação até expressiva, porque é uma porcentagem também. Se eu não me engano, é 1% de alunos de cada nível é ouro, 2% é prata, 3% é bronze, e aí tem uma quantidade de quantos alunos são menções honrosas. Aí é distribuído, né? Mas é por porcentagem. E no primeiro momento foi uma participação. Por exemplo, os alunos do primeiro ano que participaram esse ano, eles não vão poder participar ano que vem, porque só vai até o primeiro ano. Então, a oportunidade que a Isis teve foi só esse ano. Talvez com o desdobramento e com a relevância que ela se mostrou, a Olitef, talvez o governo federal, né, para querer estimular mais edital, ainda, né? amplie para as segundas séries, terceiras séries. Isso é bom, porque vai trabalhar essa consciência, né, da educação financeira como um todo. E o nosso adolescente, ele está precisando ter noção de gasto, né? Por que você fala isso, professor? Por uma série de fatores, porque eles têm que aprender a administrar suas finanças, porque eles vão entrar na vida adulta, né? Muitos deles já têm até alguns compromissos de gente adulta.
tem que, num horário, estar num canto fazendo cursinho, aí tem que, dali já ir para outro canto fazer almoço, tem que se desdobrar em transporte. Ou o pai pega, ou o pai paga uma van de transporte escolar. Então, tudo isso é gasto. Esse deslocar é gasto, né? Cursinho é gasto. Então, ele tem que ter uma noção de que isso que o pai dele está fazendo com ele, ou a mãe, é um investimento, né? Investimento na educação nunca é desperdício, né? Então, ele precisa entender que esse investimento, ele requer custo. E a gente teve a participação, então, como um resultado positivo dessa Olimpíada, um ouro, né, da Isis Gabriela. Aliás, foram vários alunos que conquistaram também esse lugar, mas com a maior pontuação foi a Isis, que está aqui com a gente. Conta pra gente como é que foi essa experiência também de participar, o que lhe trouxe, né, esse interesse também pela educação financeira. Quando eu soube que ia ter a Olimpíada do Tesouro Nacional na escola, eu fiquei muito empolgado, porque eu já acompanhava, já via vídeos, já aprendia sobre investimentos desde muito tempo, até antes de eu entrar na escola, no CME. Aí, quando eu soube que ia ter isso, eu fiquei super empolgada, porque já era um interesse meu que isso fosse passado para os alunos, que já tivesse incluso na grade curricular sobre educação financeira, porque eu sei da importância que é isso para a vida de toda pessoa, né? Inclusive de aprender isso enquanto a gente ainda é jovem, porque são os costumes que a gente vai levar para a vida adulta. Então, eu fiquei muito feliz em poder participar dessa Olimpíada e testar os meus conhecimentos que eu já tinha adquirido. Então, foi muito bom e eu fiquei muito feliz de trazer essa medalha para a escola. E de onde é que veio esse seu primeiro interesse? Você falou que foi anterior à sua entrada na escola também, né? Sim. A minha mãe que acabou inserindo esse interesse em mim, porque ela sempre foi muito ligada com essas coisas, que ela também aprendeu pela internet, no final das contas. E que também veio do pai dela, educação financeira, mas com relação a investimento mesmo, foi mais com a internet, com canais que começaram a divulgar isso mais amplamente. Então, foi muito essa coisa que ela me passou, que eu tive interesse de aprender mais também. Eu quero entender um pouquinho também durante a prática mesmo ali da prova, né? O que você aprendeu mais, né? O que você descobriu a mais também na escola do que você já sabia para somar esses conhecimentos. Ah, sim. Lá tinha algumas perguntas sobre alguns investimentos de tesouro direto específico que eu não conhecia. Então, com aquelas questões, teve até algumas que eu fiquei em dúvida e que depois eu tive interesse em pesquisar para saber qual era a fonte, qual era a utilidade, tipo assim, para que eu colocaria o dinheiro em tal tipo de investimento? Porque tem vários tipos no Tesouro Direto, mas aí eu queria saber qual seria melhor para cada oportunidade. Hoje você é uma investidora. Sim. Me conta um pouquinho sobre isso. Eu comecei a investir quando minha mãe abriu uma corretora para mim. E aí, desde então, eu comecei a aportar dinheiro lá, né, na corretora, que é a Clear, e eu comecei a estudar mais sobre isso. Atualmente, eu sou mais o perfil de investidora conservadora. Então, eu não investo muito em ações, até porque eu acredito que para investir em ações precisa ter mais estudo. E já que são empresas, né, que a gente está investindo, a gente precisa saber qual é o histórico da empresa, mas no Tesouro Nacional, Tesouro Direto, é uma coisa muito mais segura, que a gente sabe que colocando dinheiro lá, a gente não vai perder, porque já é um ganho quase que pré-fixado, né, um ganho já que ao longo do tempo não tem risco de perda. Isso é muito bacana porque você pensa que nem os seus professores aqui, o gestor da escola falou também, é uma prática que você tem que levar para a vida, né? Para a vida adulta. Então, você já tem planos aí de investir esse dinheiro futuramente. Como é que você visualiza, né, a Isis com 18, 19 anos, depois que passar numa universidade, começar a estudar realmente o ensino superior? Quando eu estava investindo em cada título, eu sempre tinha um plano para cada investimento. Um era de intercâmbio, outro era de comprar alguma coisa, outro era de uma viagem, por exemplo. Então, sempre tinha algum plano para esses títulos que eu comprava. E eu aportando em cada um a porcentagem do dinheiro. E aí, eu acredito que
quando eu tiver essa idade, eu nunca quero parar de investir, né? Porque eu sei que isso é uma coisa que eu quero levar pra minha vida e que vai me ajudar a realizar as metas que eu tenho. Então, de comprar casa, de comprar carro, de todas as coisas que a gente vai precisar, de intercâmbio ainda que eu tenho interesse em fazer, tudo isso eu vejo como uma ponte, como se esse pouco que eu faço hoje, tipo... Essa pequena quantidade que eu vou aportando hoje, no final vai ter um montante que eu vou poder usar para realizar os meus sonhos, né? Então, eu vejo a Isis de 18 anos cursando a faculdade com um direcionamento muito, muito grande sobre investimento, sobre educação financeira. E também eu tenho esse desejo de influenciar mais pessoas a conhecerem a educação financeira, os investimentos, e ser mais amplamente divulgado no nosso país, porque realmente, como o professor Kennedy falou, é uma necessidade muito grande aqui. Como é que você se sente vendo um aluno assim tão prodígio, né, você como gestor, como também professor? É muito bacana ver o envolvimento dos adolescentes também. É muito gratificante, porque você vê que o seu papel na construção dessa pessoa que vai, né, inserir na sociedade daqui a uns 10 anos, vai estar desenvolvendo alguma profissão de alta relevância ou não, mas você vai entender que esse cidadão ele está preparado para entender a dinâmica de onde ele vive, a dinâmica, a relação do uso do dinheiro dele, as necessidades dele, o quanto o dinheiro dele é aplicado em questões sociais para a melhoria da cidade dele, para a própria vida dele, questão de transporte, saúde, a própria educação. Então, sensibilizar os alunos é a nossa função principal, porque o conhecimento sem utilidade, sem a aplicação, ele só é um conhecimento. Ele é como um livro fechado, está na estante, ele está lá o conhecimento, está dentro do livro. Mas se você não usa, que serventia tem? Só para enfeitar uma estante? Então, quer dizer, o conhecimento ele precisa ser colocado em prática. Em uma pessoa, quanto mais conhecimento nós temos, melhor vai ser a nossa atuação dentro de um determinado problema e menor vai ser os imprevistos. Porque a gente vai ter toda aquela precaução de, bom, para fazer tal coisa eu preciso antes me organizar nisso. Então, quer dizer, faz uma prévia, pré-estipula o que pode dar errado. E aí, quando você vai... quando nós, lá na escola, nós vamos fazer um evento. A nossa coordenadora, ela faz sempre o que o povo chama de um brief, né? Ela vai colocando, briefando tudo o que tem que fazer antes. Porque ela diz que quanto menos surpresas ela tiver, melhor. Então, ela já desenha todo um cenário e todos os possíveis problemas. Então, a gente, na nossa vida adulta, a gente se planeja, né? A curto, a médio, a longo prazo, desenhando cenários. Então, a gente precisa, daqui a 10 anos eu quero ter minha casa. Mas o que eu preciso? O que pode ser impeditivo, né? Para mim? Isso aqui é supérfluo? Isso aqui não é supérfluo? Isso aqui é necessário nesse primeiro momento? Posso deixar para depois? Então, a gente precisa... nosso mundo é feito de escolha, né? O mundo do adulto. É escolhas e renúncias. Eu escolho uma coisa para renunciar a outra, né? E na hora da aplicação de todo esse conteúdo, né? Como é que ele é aplicado? Eu tô falando agora fora do período de Olimpíada, fora do período de prova. Como é que ele é aplicado no dia a dia dentro de sala de aula? Bom, a gente sempre tenta inserir nos assuntos de matemática o que a gente chama de as habilidades, né? Que o aluno tem que desenvolver para cada série. Habilidades e competências. A gente, pelos assuntos que vem no livro didático, a gente sempre trabalha com... A matemática trabalha com uma linha de metodologia chamada resolução de problemas. Então, a gente traz demandas do contexto que abarcam aquela situação, aquele conteúdo de matemática e traz aquilo para a realidade. Trabalha aquela realidade mostrando como a matemática se alinha para a resolução daquela situação, para desenhar um contexto, né? Desenhar uma interpretação. Como também na modelagem matemática, que é outra linha também da matemática, para resolução também de problemas. A gente traz um problema e oportuniza o aluno a analisar esse problema e modelar, traçar o que seria, como seria uma possível solução. Porque a gente tem que oportunizar o aluno a construir o conhecimento dele, porque na vida adulta dele ele não vai ter professor do lado. Ele vai ter que ter uma base de conhecimento e a partir dela ir assentando os próximos tijolos na construção dessa casa, desse conhecimento, né, no caso, ou desse muro. Então, ele vai
a partir de uma base sólida, ele vai construir sentar tijolo por tijolo e vai consolidando mais ainda o que ele tem de conhecimento. Isso é muito bacana porque você vê como a Isis aqui contando o depoimento dela, de que ela aprende em casa, do que ela aprende na escola, né? Vai somando esses conhecimentos para se estabilizar realmente, não só na vida, né? Mas como pessoa mesmo, né? Se estabilizar a mente mesmo. E você vê assim, algum resultado além da Isis, claro que está aqui também, os outros alunos foram 137, né? Acho que você falou anteriormente até 70 medalhas de 70 ouro. medalhistas, 67 menções honrosas. Ah, sim, 70 medalhistas, né? Isso. Entre prata, ouro e bronze. E mais as menções honrosas da escola. Isso. Que dá, aliás, pela Olimpíada, né? Que faz essa premiação, que faz na verdade, essa nomeação das medalhas, né? É a própria Olimpíada. Mas, assim, você percebeu alguma evolução de interesse nesse assunto por parte dos estudantes depois de participar dessa prova? Sim, os alunos que eu ministro aula, eles já têm comentado com mais curiosidade acerca do assunto. Porque o grupo de alunos, as séries que eu ministro aula são mais Fundamental 1. Então, mas mesmo assim eles têm mostrado interesse. Inclusive eu dou aula no turno vespertino para a segunda série de ensino médio. Eles não podiam participar pelo edital. Mas a gente comentando os assuntos, eles ficaram até interessados em entender um pouco do assunto, né? E aí eu disse para eles que eu ia separar o assunto, baixar o material e disponibilizar. Que a escola a gente utiliza como uma ferramenta de ensino também o Google Classroom, que a escola absorveu do período de pandemia. A gente filtrou e viu o que era bom. Então, quando nós temos um feriado para o aluno ter uma perda de aula, naquele feriado é passado no Google Classroom um feriado que era um ponto facultativo, por exemplo, né? Que não seria bem um feriado. Um ponto facultativo. Que estava no planejamento, que ia ter aula, no planejamento anual, mas por alguma situação foi dado ponto facultativo. Para a gente não ter lá no final do ano esse aluno com déficit de conteúdo a ser estudados e habilidade desenvolvida, a gente posta no Google Classroom a atividade, encaminhamento do que seria naquele dia. E aí na aula seguinte eu tiro a dúvida, se é uma leitura, se é um exercício de fixação. Então a gente usa essas ferramentas, tá? Tudo que a gente pode usar para agregar, a gente utiliza. Nós temos professor de português que utiliza o podcast para trabalhar gêneros textuais. Nós temos professores que trabalham dinâmicas dentro da sala de aula, ou no âmbito da escola, como a professora de artes, que pega os alunos, pede para eles usarem celulares para bater fotos de determinados locais, para trabalhar perspectiva de imagem. Então, os professores estão sempre tentando aplicar dinâmicas que facilitem o conhecimento dos alunos. Por exemplo, eu trabalhei com meus alunos do 7º ano, eu brinquei com um assunto com eles no chão do pátio da escola. Peguei fita colorida, fixei no chão, aquelas fitas de marcar espaço, e trabalhei com eles um conceito de matemática brincando com eles no chão. E aí eu percebi que foi muito mais fácil eles construírem aquele conhecimento, aquela habilidade neles. Colocando eles em pares, né? Colocando eles em pares e brincando. Rapidamente eles pegaram o assunto, entenderam o que era aquela classificação, o que aquilo se referia. Inclusive a gente está fazendo a retomada desse assunto, porque ele é base para um que eles estão vendo agora. E aí eu falando esses dias, você lembra daquele assunto quando a gente brincou lá na quadra, no pátio? Aí eles lembram até os nomes. Professor, classificava assim. Eu digo, sim, isso. Quer dizer, ficou. Conhecimento ficou, habilidade ficou. E aí a gente retomou agora. Então, os empecilhos, por exemplo, na nossa prática, nossa docência, a escola pública, quando ela não tem espaço, quando ela não tem o material mínimo necessário, aí isso é um impeditivo de a gente fazer um trabalho de melhor qualidade. A gente, dentro das nossas possibilidades, dentro do Colégio Militar, que funciona dentro da APIX, Academia de Polícia, a gente faz o que dá, dentro das possibilidades e tudo que a escola oferece e que a Secretaria tanto de Educação e a Secretaria de Segurança oferecem. A gente faz o que dá. E você vê que a gente já obtém grandes resultados. Imagina se a gente, por exemplo, tivesse o nosso prédio próprio, né? Que aí é uma outra situação. O IDEB da escola, que é uma somatória de elementos, o nosso IDEB ele também não consegue ser um pouco maior, porque um dos itens é que a escola tenha um prédio próprio. Nós não temos prédio próprio. Tenha uma sala multifuncional funcionando. Nós ainda não temos. Temos ela já terminada, né, Major? Toda a estrutura dela está terminada,
A escola está inscrita no MEC para receber o mobiliário, a verba para comprar o mobiliário, e isso tira ponto no IDEB. E também tira a oportunidade daquele aluno que tem uma necessidade, né, especial, uma necessidade maior de ser trabalhado diferente no horário oposto, tira ele a oportunidade de ele adquirir esse conhecimento. Então, a escola, dentro do possível, a gente faz o que dá. Dentro do possível, a gente faz o que dá para garantir um ambiente escolar de puro aprendizado. E nos dias de hoje é difícil. E além disso, você está falando, a escola ainda participa de várias Olimpíadas. A gente estava conversando aqui anteriormente, de iniciar aqui realmente a entrevista. O gestor estava contando aqui, que é o Major Vilar, que outras Olimpíadas também destacaram já os alunos da escola. Isso, os nossos alunos são bastante conhecedores e eles gostam, né, de testar seus conhecimentos. Então, toda vez que a escola tem um conhecimento de uma Olimpíada, a gente busca participar sempre do possível, né? Nem sempre é possível a gente participar, mas aí, graças a Deus, as competições que a gente tem participado, a gente tem conseguido resultados bastante positivos para a escola, né? Mas recentemente aí tivemos a primeira Olimpíada Estadual de Geografia, na qual a escola ela logrou o primeiro e terceiro lugar. Esse ano também tivemos resultados bastante positivos nas Olimpíadas de História, Olimpíada de Química. Então, assim, sempre que a gente consegue ali oportunizar e tentar inserir isso ali dentro da matriz curricular dos nossos alunos, porque a gente sabe que aquilo ali vai agregar um conhecimento a mais para ele do que somente aquele que é repassado em sala de aula, a gente está sempre, na medida do possível, participando, né? Como o professor Kennedy falou, a gente é uma escola pública como outra qualquer, então nós também temos nossas limitações, mas a gente não se deixa se abater, né? Que nem a gente fala ali no jargão militar, nessas limitações. E é por isso que hoje o Colégio Militar ele é um dos colégios de referência do Estado, né? Mesmo com as limitações de qualquer escola pública, a escola ela tem se destacado positivamente, não só nas Olimpíadas, mas também em todos os índices nacionais. Recentemente, agora em agosto, saiu ali o resultado do IDEB, na qual a escola teve a melhor nota das escolas públicas da região norte, né? Isso é um resultado de um trabalho conjunto, não só da gestão, mas com a equipe pedagógica e também, lógico, com a grande participação dos nossos alunos aí, que eles também são fundamentais aí para a obtenção desse resultado. Então, toda vez que a gente vê algo que possa estar ali agregando, somando, não só para a escola, mas para os nossos alunos, a gente, né, sempre se reúne, equipe pedagógica, debate e verifica. É possível? É possível. Então, vamos lá verificar, vamos participar, vamos buscar, como a gente brinca, mais um ouro aí, que é fundamental, né? Essa brincadeira que a gente faz lá no colégio. Uma motivação, Uma né? motivação, porque os nossos alunos, eles são bastante competitivos, né? Em certos aspectos, mas isso é bom, porque isso faz com que eles sempre busquem estar melhorando a cada dia, buscando serem melhores, buscando mais conhecimento, e isso reflete nos resultados positivos que a escola tem obtido. Você já participou também de outras Olimpíadas, Isis? Essa é a primeira Olimpíada que eu estou participando no Colégio Militar, porque eu entrei esse ano, né? Mas anteriormente eu já tinha participado de Olimpíada de Inglês também. Olha, essa menina é inteligentíssima, né, professor? Nós, falando em Olimpíada, nós já realizamos a Olimpíada de Matemática das escolas públicas, já faz... Desde que ela surgiu, que o colégio existe, ele vem aplicando, né? Tem um fato curioso. Tem um ex-aluno nosso, que ele já deve ter terminado o ensino médio faz uns 2 anos. Tiago, ele. E ele tinha participado de uma das etapas da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E ele tentou vestibular num curso de área de exatas na USP, se eu não estou enganado. E passou. E está cursando. E aí ele contou uma curiosidade, quando ele retornou. Foi visitar a escola. E aí, oi, Tiago, tudo bem? Ele, tudo bom, professor, como é que você está? Eu digo, como é que está seu curso? Ele, está bem. Acho que é alguma coisa na área da informática voltada para matemática, é o curso dele. Um curso de licenciatura.
E eu falei, como é que você tá, Jaco? Tudo bem? Ele, professor, eu tô sendo bolsista. O senhor não acredita como é que eu consegui essa bolsa? Eu digo, como? Aí ele falou, a concorrência era grande e, por acaso, eu tinha sido medalhista da UBMEP em uma das edições. E aí eu lembrei que eu tinha um certificado. Eu coloquei como curso avulso lá para tentar vaga de bolsa, né? E era como era uma bolsa. E ele disse que ele foi escolhido porque essas Olimpíadas que são realizadas por órgãos federais, Universidade Federal, né? Elas contam pontos para concorrência e desempate. E ele desempatou e ele ficou com a vaga. Então, quer dizer, olha a importância do que uma Olimpíada teve lá no ensino fundamental dele, lá para a vida dele acadêmica. Ele disse que ele ficou impressionado. Ele disse, professor, nunca tinha passado pela minha cabeça que eu ter sido medalhista na UBMEP me permitiu conseguir essa bolsa federal. Eu digo, pois é, não é feita por um órgão federal? Ele disse, é. Eu digo, pois então. Aí eu falo para meus alunos, eu digo, olha, todas as Olimpíadas que tiverem, façam. São oportunidades. Ainda que você não ganhe a medalha, mas você está ganhando conhecimento. Mas para isso, na minha época, não tinha nenhuma. Não havia. Aí eu disse, vocês têm que aproveitar essas oportunidades. Você até falou de uma outra aluna também que foi destaque no país. Foi a Sara Brum. A Sara Brum, ela terminou o ensino médio ano passado. Isso. E ela, quando estava no 2º ano, ela fez uma redação. A professora de português, na época, a professora Eliane Mello, trabalhava com redação com os alunos, principalmente focada em esse tipo de concurso. Concurso de cartas do correio. E num desses concursos, a Sara se destacou nacionalmente, estadualmente, tendo o primeiro lugar, e depois foi para a esfera nacional. Na esfera nacional, a Sara foi convidada a compor uma equipe brasileira, acho que de 8 meninas, curioso que era só meninas. 8 meninas de vários estados. E essa equipe brasileira foi representando o Brasil na Bélgica, com tudo pago. Uau. Ela passou uma semana na Bélgica. A Isa agora ficou interessada também em conhecer outro país desse jeito, né? Estudando. Como é que é para você ver também os professores? Já estou aqui contando também dessas experiências de outros alunos, né? Isso te motiva também, te faz querer ainda mais competir de forma saudável, né? Mas que te faça evoluir? Sim, com certeza. Quando a gente ouve as experiências de outras pessoas, a gente tem mais noção de como que aquilo pode ser, pra gente também, como que pode ser gratificante, quais os resultados que podem trazer, porque isso com certeza traz mais interesse, né, pra gente. Então, é muito legal ouvir dessas experiências de outros alunos que também deram certo, que ganharam as Olimpíadas, que tiveram essas oportunidades, assim, de viajar para outros países, de representar o país, né? Muito, muito legal. Você já tem em mente, aí eu sei que é muito cedo, né? Ainda tem muito tempo para decidir também, mais futuramente, mas você tem alguma área que você tem interesse em cursar, que você tem, assim, uma vontade maior, já passa pela sua cabeça? No momento, eu ainda não tenho muita direção da área exata que eu quero seguir, mas eu tenho muito interesse na área de empreendedorismo mesmo. Quem sabe vir uma grande empresária do estado de Roraima, né? Ou quem sabe Brasil... Aliás, Roraima fora, né? Com certeza. Isso é muito legal. Então, assim, teve um impacto positivo, né? Aliás, não teve, mas tem um impacto positivo a participação desses alunos nas Olimpíadas. Nessa edição, por exemplo, que foi a Olimpíada do Tesouro Direto, né? Foi a primeira edição, né? Tem expectativa já, você falou que os alunos do 2º ano tiveram interesse, mas já tem uma expectativa também para continuar aplicando esse conhecimento, esse conteúdo sobre educação financeira na escola para o próximo ano? Como o professor falou. Já está encerrando esse ano, né? A parte do conteúdo, que também é utilizado, ele faz parte também ali das competências e habilidades que é repassado nas aulas de matemática. Talvez isso tenha facilitado ali no discernimento ali dos investimentos para saber quais eram aqueles mais adequados para cada tipo de objetivo. Então, a partir daquelas competências e habilidades que ele adquire nas aulas de matemática, quando ele vai estudar um investimento, cada investimento ele tem como eu posso dizer, ele
atende um fim, né? Um objetivo a curto, médio ou longo prazo, ou uma reserva de emergência. E aí o aluno, com aquele conhecimento de base, ele vai conseguir ter uma análise e avaliação melhor daquele tipo de investimento. E aí, quando a gente repassou esse conteúdo para os nossos alunos, isso facilitou ele nesse entendimento, né? Nesse discernimento, para ele adquirir aquilo que ele chama de consciência financeira, para saber o que é que eu quero, né? Como objetivo. Então, assim, as competências e habilidades, elas permanecem dentro da grade curricular da nossa disciplina de matemática, né? Do 6º à 3ª série do ensino médio, né? Com relação à Olimpíada, a gente tem uma expectativa de que ela possa se tornar anual, porque é um conhecimento aí que a gente vai sempre estar podendo convidar os nossos alunos, se possível, né? Se pudesse também ampliar isso para os demais séries do ensino médio. O que a gente viu é que teve uma participação, né, bem expressiva das escolas, superando até as expectativas, né, dos organizadores com relação a isso. E para o próximo ano, que ela, né, se ela puder ser realizada, com certeza a escola vai estar novamente, né, participando, incentivando nossos alunos, né, também incentivando nossos professores, que a gente viu que o resultado ele foi geral, né? Foi tanto para os nossos alunos como também para todos os nossos professores adquirir aquele conhecimento. Então, a gente está com uma expectativa bem positiva para o próximo ano. Falando em adquirir conhecimento para o professor citou ainda agora que na época dele não tinha essas Olimpíadas para participar, né? E trazendo esses conhecimentos para a prática também. Antes também de começar a entrevista, estava conversando nos bastidores aqui que na minha época também não tinha educação financeira na escola, nem projeto, nada, absolutamente nada voltado para educação financeira. Acho que a gente estudou só juros e porcentagem ali de uma forma muito básica, muito simples mesmo. De que forma que esse conteúdo ele vem agregar também aos professores, talvez que não tiveram esse conhecimento lá no ensino fundamental, mas que na educação já superior e agora aplicando para os alunos também, isso faz com que o professor também evolua, né? Também cresça, também possa aplicar esses conhecimentos na sua própria vida. Por exemplo, quando a Olimpíada foi oferecida ao nosso conhecimento, ela tem uma série de itens que devem ser cumpridos para que a escola possa concorrer à premiação também. E um desses critérios é que os professores participassem de uma trilha educativa que a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, junto com o Tesouro Direto, eles oportunizam numa plataforma. E aí nós fazemos a inscrição da escola e escrevemos os professores. A entidade pede que no mínimo sejam 4, 5 professores. Na escola nós conseguimos escrever 31. E dos 31, acho que só 1 ou 2 que não puderam terminar a trilha. Uma por motivo de saúde, que teve que se ausentar da escola porque o esposo teve um problema de saúde. E os outros professores fizeram a trilha, concluíram a trilha. Concluindo a trilha, alguns professores já mencionaram: nossa, o material é muito bom, eu tenho agora uma outra visão do que é investimento. Uma professora disse que já começou até a investir. Depois disso, ela disse que já tem dois modelos de investimento diferentes. E é uma professora de língua portuguesa. Ela disse: não, Kennedy, eu já me interessei, fui atrás, pesquisei. Eu já tenho 2 investimentos e eu estou fazendo um baratinho. E um assim, daqui a 10 anos, mas eu já estou juntando. Eu digo: tá certo. Sabe? Isso abre a mente da pessoa. E você vê que não tem idade, né? Aqui a Isis contando já com 15 anos, que já tem ali uma reserva. A professora já tá atuando, né? No nível da vida adulta já e começa também. Então, para todo mundo que está nos ouvindo, essa é só uma portinha de entrada, né? Para seja qual idade tiver, para começar a investir também. E daqui com a Isis também, do meu lado, eu queria parabenizar você mesmo, assim, pelo seu interesse, seu conhecimento, a sua curiosidade também, que brilha aos olhos dela, né? A gente vê aqui sobre educação financeira, sobre investimento, o mercado financeiro também, essa área do empreendedorismo. Ela ficou com a maior pontuação da escola, né? Foi isso, Isis? Sim. A categoria dela, sim, né? Porque teve outros alunos também, né? Porque a Olimpíada ela foi dividida em 3 categorias, dependendo da série do aluno. Da idade também, né? Então, a gente teve do 6º e 7º ano,
sétimo e oitavo e somente a primeira série. Então, dos alunos da primeira série, a Isa, além de ter logrado ouro pelo colégio, ela também obteve a maior pontuação, quase completando 100% a prova, né? Faltou um pouquinho, pouca mas coisa. isso tira aí que é um conteúdo que nem a gente falou, não faz parte da matriz curricular, né? Eles adquiriram isso, né, em pouco espaço de tempo, e aí eles conseguiram essa excelente nota, que quando a gente vê ali com a realidade ali dos nossos alunos, foi excepcional mesmo. E também aí parabenizar, né? Nós tivemos 10 medalhas de ouro lá no colégio, né? 21 prata e 39 bronze, fora 67 menções honrosas. Então, assim, isso demonstra ali a querência e a participação dos nossos alunos na Olimpíada, que trouxe esse excelente resultado para a escola como um todo. Exatamente isso, parabenizar todos os estudantes, porque na verdade é o primeiro incentivo, né? Alguns alunos aí vão participar, se tiver ano que vem, participam de novo, né? E podem se destacar mais ainda. Se ampliar, né, para a segunda série do ensino médio, a Isis participa de novo, né, Isis? Sim, com certeza. E assim vão evoluindo. Parabéns mesmo assim, por incentivar. Continue incentivando também outros adolescentes, seus colegas, a aprenderem mais aí. Quem sabe a gente tem daqui a pouco uma grande investidora aqui no estado de Roraima, hein? Sim. E parabenizar também sua mãe, né? Que lhe incentiva, lhe ajuda, ele colocou essa sementinha também do investimento em você e da educação financeira, claro. Eu queria parabenizar também o professor, a toda a equipe da escola, né? O gestor que está aqui, o diretor da escola, por esse empenho também, né? A gente sabe os desafios que o professor contou da educação no nosso estado, no país inteiro, mas assim, ver essas sementes como a Isis, né? Tendo resultados, assim como os outros 137 alunos que conquistaram aí êxito também com essa prova, de que a educação é a base, né, para mudanças de realidades, mudança de vida, para dar novas perspectivas para quem às vezes vem de baixo mesmo, né, de famílias carentes, ou quem não vem também, mas que possa evoluir e contribuir com a nossa sociedade. Muito obrigada por ter aceitado o convite, conversado aqui com a gente, viu? Vou deixar esse espaço para vocês também fazerem suas considerações. A gente que agradece o convite. Toda vez que a gente tem essa oportunidade aí de estar falando da nossa escola, né, a gente sempre fala bem, a gente sabe do diferencial que o CME está trazendo para o nosso estado, porque além de estar trazendo aquele conhecimento para o nosso aluno, nosso maior objetivo é que a gente forme cidadãos de bem, que possam, né, contribuir ainda mais para o nosso estado, né, essa terra querida, na qual a gente vive, a gente mora, e nada melhor do que a gente querer o melhor para o nosso estado, que preparando as mentes futuras que irão gerir ele. E eu tenho certeza aí que a Isis e todos os demais alunos ali do CME, eles serão, né, árvores bastante frutíferas para o nosso estado aí, e isso vai trazer um resultado muito bom para a gente no futuro. O professor também quer falar? Só que complementando, como já falou, é a escola mostrando a sua função, né, de preparar cidadãos mais capacitados para enfrentar as diversidades do dia a dia, e a escola mostrando que para o que a gente veio, né? São os resultados se tem quando se trabalha, né? Quando se busca, quando se foca, quando se busca dar o seu melhor. Então, se a escola está mostrando resultados quase que constantemente, é sinal de que a equipe que está lá tem um compromisso coeso de dar o seu melhor. Porque a escola só funciona no coletivo. Uma escola, para ela ir bem, todas as partes dela têm que estar unidas. É uma engrenagem de relógio. O reloginho, para ele dar a hora certa, todas as engrenagens têm que estar no seu lugar e fazendo a sua parte para que o todo funcione. E se a escola consegue mostrar resultados, é porque cada parte está fazendo a sua parte da melhor maneira possível para que o relógio todo ande. Para que esse resultado final vá lá na ponta, alcance o aluno e o aluno mostre o resultado do que ele está aprendendo lá. Né? Então, a gente faz para o aluno com foco no aluno. Mas o aluno é quem leva o nome da escola. E a escola mostra para a sociedade o seu trabalho. Muito bacana essa visão também. Vocês quer deixar também uma mensagem?
Sim, primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui e também por poder falar incentivando, né, os jovens, adolescentes, até do fundamental também, que irão ter a oportunidade de participar nos próximos anos, a se aventurarem nesse caminho dos investimentos, de conhecer, de procurar, de buscar, de pesquisar, porque isso vem muito do interesse de cada um, né? Então, eu fico grata por essa oportunidade de estar aqui e de falar para vocês que ninguém é jovem demais para investir. Então, quanto mais cedo começar, melhor. Que linda. Isso mesmo. Que linda. 15 anos já com essa mente brilhante, viu? Parabéns. Parabéns à sua mãe que lhe educa dessa forma também, os professores aqui que estão contribuindo com isso. E que muitos jovens pensem que nem você, viu? Então é isso. A gente vai encerrando aqui agradecendo mais uma vez o professor Walter Kennedy, o Major Vilar, José Vilar, que é o diretor do CME, que é o Colégio Militar Estadual aqui de Roraima, e também a Isis Gabriele Moura, que é a estudante medalhista de ouro da Olifet, que é a Olimpíada do Tesouro Direto da Educação Financeira, no nível federal também. Então, parabéns mais uma vez. Muito obrigada a todos, viu? Obrigado. Então é isso, a gente vai encerrando assim mais um podcast. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Basta pesquisar por Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!